Olá, eu me chamo Leandro Miranda, estou como presidente da AGE, Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia. E hoje nós estamos trazendo uma história inspiradora. Com este quadro traremos outras histórias, mas a de hoje é muito especial. De um baiano que começou lá do zero e construiu um grande império. Você não pode perder. Fica conectado conosco que hoje você vai conhecer a história inspiradora de Luiz Mendonça Filho. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar esse momento aqui para compartilhar um pouco da sua história, que é muito inspiradora, né? Quem já teve a oportunidade de sentar e te ouvir, sabe aí o quanto a gente pode aprender. Então a AGE agradece a sua disponibilidade. E eu já quero começar te perguntando, o que foi mais marcante aí na sua trajetória como empreendedor? Leandro, eu fiquei muito contente quando você falou comigo, me visitou e disse que você queria bater um papo comigo para ouvir um pouco dessa história, das minhas dificuldades e dos meus acertos ao longo dessa caminhada. Eu que agradeço a você e me dar essa oportunidade. Olha só, eu diria que eu ajudei a transformar em empreendedores que hoje são empresários parceiros dentro das nossas organizações, que hoje ocupam cargos de diretores, ocupam cargos de conselho. Tem uma pessoa que entrou aqui como assistente de uma gerente e foi a primeira presidente da LM que me sucedeu como executiva. Uau. E depois assumiu a presidência do conselho. Então, eu ter conseguido forjar, criar essas pessoas, gerar essas oportunidades que, na verdade, elas próprias é que geram. As pessoas, às vezes, cometem um equívoco quando diz para mim, Luiz, como é que você se sente gerando mais postos de trabalho, ampliando o tipo de ocupação na Bahia e no Brasil, porque as empresas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E eu digo sempre, eu só dei os primeiros postos de trabalho. A partir daí, foram as equipes formadas por mim, escolhidas por mim, que geraram economia, que geraram riqueza capaz de ir aumentando esse grupo de colaboradores. Então é aprendendo e distribuindo aprendizado. Eu acho que esse é o meu legado, essa é a minha alegria como empresário. Parabéns. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte, o bom líder é aquele que forma outros líderes. E você acabou de me dar um grande exemplo real de pessoas reais que trilharam esse caminho e você deu essa oportunidade. E eu também acredito muito nisso, de que a melhor contribuição social que a gente, como empresário, pode fazer é dar uma oportunidade para essa pessoa se desenvolver. Sem dúvida alguma, Leandro. Show de bola. E aí eu quero aproveitar e te perguntar também, você que trilhou aí essa carreira, né, a gente estava falando aqui antes nos bastidores, né, de quando a gente tinha lá 20 e poucos anos, e você sempre empreendeu, sempre foi tão ousado, né, como estávamos dizendo, e eu quero te perguntar, né, por que você escolheu ser empreendedor como carreira, como escolha profissional para a sua vida? Olha, a escolha foi muito engraçada. Eu nasci na cidade de Cairu, o que me orgulha muito, é um pequeno município, naquela época só havia 2 ruas, tanto que uma pessoa quando me conheceu perguntou, ele disse que ele conhecia Cairu, eu disse, impossível, ninguém conhece Cairu. Aí ele chegou para mim e fez assim, você nasceu embaixo, no meio ou em cima da ladeira? Aí eu disse, rapaz, você conhece mesmo Cairu? Eu nasci embaixo da ladeira. Então, era só uma ladeira e uma rua perpendicular a essa ladeira. E a partir daí, com 5 anos de idade, nós precisávamos de ingressar na parte de educação. Lá nós só tínhamos uma escola na época, não havia vagas. E meu pai, que era um pequeno comerciante, tinha uma tamancaria, ele fabricava tamancos, ele resolveu vender, sair do município
e veio ter uma barraca aqui no Mercado Popular de Água de Meninos. Eu vim para cá aos 5 anos, comecei a estudar, me alfabetizar. Com 9 anos de idade, eu ia lá levar a marmita para ele almoçar na barraca, e vendo o movimento da barraca, ele vendendo, na época não havia supermercado, eu me entusiasmei com aquilo e eu disse, eu quero isso para a minha vida. Eu quero comprar e vender, eu quero ser comerciante, como meu pai é comerciante. Era mordido lá atrás, então, pelo bichinho do varejo. Pelo bichinho do varejo. Aí, então, a partir daí eu me entusiasmei e disse a meu pai que eu ia estudar à noite. Meu pai ficou no início muito apreensivo, porque ele não tinha conseguido fazer o curso de ginásio. Na época era ginásio que se fazia após o curso primário. E eu prometi a ele que não, que eu estudaria à noite, mas que eu iria fazer faculdade, de negócios. Eu não sabia nem que tinha faculdade de economia na época. E foi isso que eu fiz, fui para a feira, comecei a comercializar a caixa de fósforo, comprando pacote de fósforo pela manhã, vendendo ao longo do dia. Depois eu vi que minha capacidade de venda era limitada, eu resolvi fazer uma parceria com os pivetes da feira, aqueles que se apossavam de bolsas e carteira dos outros. Dei voto de confiança a eles e pedi a eles que não fizessem mais aquilo, que eles iam ganhar dinheiro, que eu ia dar metade do lucro de cada caixinha de fósforo que ele vendesse. E interessante que depois de eu partilhar isso passou a ter um significado muito grande. Nas nossas empresas hoje, nós partilhamos o lucro com os cargos de confiança. E na época, esses pivetes tinham cargo de confiança comigo. E assim nasceu o bônus que hoje a LM paga anualmente a todas as suas empresas. E fui tendo pequenos negócios, até que com 18 anos eu me emancipei maior, voltei a Cairu, meu pai assinou a minha emancipação. Eu fui emancipado maior em cartório, e com 18 anos e 21 dias eu constituí a primeira empresa, que foi uma empresa de táxi. Me associei com o namorado de uma irmã minha, que depois eles casaram, é meu cunhado até hoje, e ele tinha servido o Exército, tinha ganho a indenização do Exército pelo serviço no CNPOR, e nós montamos uma empresa com 3 táxis. E depois de uns 6 meses, um desses táxis bateu e nós perdemos total. E aí ficou muito difícil, com a receita de 2, pagar a prestação de 3. E aí pela primeira vez eu vi que às vezes a gente cresce não por vaidade, não por egoísmo, mas por necessidade. E ou eu crescia, ou eu comprava novos carros, ampliava a frota, ou eu estaria fadado ao fracasso. E aí tivemos a primeira grande dificuldade que eu enfrentei na minha vida. Eu voltei na financeira que financiou os 3 primeiros carros, e meu pai foi o avalista, e eu disse que as coisas estavam indo bem, e eu disse que eu precisava de mais 7 carros para completar 10 carros. E a financeira disse que eu não podia, porque o aval de meu pai só garantia 3 carros. E aí eu fiquei apavorado, voltei para casa e eu disse ao meu então sócio, Sérgio Bastos, eu disse, olha, eu acho que nós vamos quebrar, porque meu pai não vai dar para avalizar, você não tem avalista. E fiquei nesse drama até que eu falei com um amigo meu, amigo de meu pai, que tinha uma loja de material de construção lá em Água de Meninos, da frente à feira,
que era um judeu, Ismael Cohen, era conhecido como Samuel, e ele no princípio negou, disse que jamais poderia dar aval, porque eles, judeus, não gostavam de financeira, e toda a financeira que o judeu se meteu a se financiar, tiveram dificuldades muito grandes, tal. E aí eu tive a ideia, juntei tudo que eu tinha comprado e pago desde os 9 anos de idade até aquela idade, 19 anos. Juntei numa pasta, levei a ele e disse: Seu Hermínio, eu não quero ser chato, mas quando o senhor tiver um tempo, o senhor olha como é o meu comportamento. Eu não havia pago nenhum dos papéis que eu levei com um dia de atraso. Ele disse que se ele tivesse tempo, ele fazia. Resultado é que demorou 3 dias que você me dá a resposta. E esses 3 dias para mim pareceu que foi 3 anos ou 30 anos esperando essa resposta, que era... A resposta era se eu ia continuar tentando ser um empresário ou se eu desistia. Sim. E com 3 dias depois ele me disse que ele ia avalizar para mim. Uau, E que eu podia trazer os contratos e os borderôs que ele ia avalizar. Então, eu digo que um judeu mudou a minha vida. E a partir daí, eu comecei a crescer, até que começou a implantação do polo petroquímico. E aí, meus táxis começaram, quando iam prestar contas de manhã cedo, lá na porta de casa onde eu morava, porque não tinha dinheiro nem para alugar uma garagem. E eu fazia cobrança, e eu checava e fiscalizava os táxis. Os motoristas diziam: Luiz, eu não sei o que é que está havendo, mas sempre quando a gente passa no hotel, no Otto, no Meridian, que eram os 2 hotéis 5 estrelas da época aqui, tem um gringo, e esse gringo pede que eu cubra o taxímetro e que eles querem ir para o polo petroquímico. E fico o dia inteiro lá à disposição deles, e eles me pagam uma diária. Aí eu disse: poxa, isso não é uma ameaça. Eles diziam que os táxis iam acabar. Eu disse: não, isso é uma oportunidade. Eu tenho que vender esses táxis e trocar tudo em carro e montar uma locadora de veículo. Foi aí o insight. Foi aí o insight. E só tinha locadora de veículo de 6, 8, 10 carros no máximo. Ficava no centro da cidade. Aí eu vendi a empresa para meu cunhado, que ele tinha metade, era dele, metade era minha. Com esse dinheiro que ele me deu, as notas promissórias, 24 meses para me pagar a minha parte, eu dei entrada, calcionei na financeira e comprei carros, e aí comecei a alugar carros para o polo petroquímico. Incrível. E o judeu continuou me avalizando ao ponto de... ele tirou umas férias, foi para Israel e me perguntou: Luizinho, você vai precisar de algum dinheiro emprestado? Na época tinha um Banco da Bahia, o Banco Econômico. Se você for precisar, pega o borderô e traga, que eu vou deixar avalizado para você em branco. Uau, confiança. Confiança. Ele me disse: Luizinho, você vai ser uma pessoa muito rica, tal. Eu dizia: mas como que o senhor vê isso? Eu não tenho tradição, eu não tenho família, eu não tenho nome. Aqui tem uma meia dúzia de famílias que tem dinheiro na Bahia. Eu nunca vou ser uma dessas famílias, tal. E ele acreditava muito nisso. Ele já viu o seu potencial. Ele lá, viu, ele reconheceu, ele era uma pessoa muito talentosa, tinha uns filhos talentosos também. Então, a partir daí, as coisas começaram a fluir.
E aí eu quero aproveitar, durante essa trajetória que, enfim, até agora já tem sido de muita inspiração, mas quais foram seus maiores desafios e seus maiores aprendizados? Olha, os maiores aprendizados foram com os meus insucessos. Em cada fracasso que eu tive, eu tirei lições impressionantes. Foi que começaram a me forjar uma construção de sucesso. Eu aprendi com a vida que todo problema traz em si mesmo o germe de sua solução. E todo fracasso, ele antecipa um sucesso. E você aprendendo com o fracasso, nunca vê o fracasso como uma coisa ruim, mas como uma coisa necessária ao nosso crescimento. Então eu nunca me queixei do fracasso, mas agradeci a Deus a oportunidade daquele aprendizado através da experiência fracassada. E, como eu estava dizendo aqui nesse instante, eu tenho muita saudade dos meus 28 anos, dos meus 30 anos, quando eu digo sempre que eu era desassombrado, porque eu sempre estava fracassando e eu não parava de tentar conseguir e insistir em melhorar. E muitas dessas tentativas de melhoria eu fracassei, mas logo em seguida eu melhorei muito mais do que o fracasso. Nunca um fracasso foi maior do que as minhas vitórias, nunca. E se hoje um jovem me perguntasse o que é que eu aconselharia, é ficar olhando sempre com bons olhos aos eventuais fracassos. Justo. E que seja desassombrados, porque não adianta. Você pode evitar fracasso? Pode, mas sempre eles vão lhe surpreender acontecendo. Mas o importante é você enxergar a semente da construção futura que ele traz dentro dele. Perfeito. Um grande aprendizado aí. Fica, acho que como lição para todos nós, ao invés de chorarmos apenas pelo fracasso, mas entender e aprender com ele. Né? Perfeito. O senhor contou aqui sobre esse insight do aluguel do carro, essa virada, eu achei isso incrível. Né? Então, eu imagino que esse tenha sido um grande case, né? Sair do negócio de táxi para a locadora, né? Mas além desse, quais cases você considera como sucesso na sua carreira? Olha, eu tinha uma coisa que sempre eu gostava de trabalhar com carros de maiores valores. Tinha algumas locadoras na época que gostava sempre com os carros que a gente chama carros de entrada. Então eu gostava muito de trabalhar com picapes feitas de forma customizadas para que agregasse valor, para que o valor do aluguel fosse maior. E disso eu encontrei de forma rápida que eu podia começar a alugar caminhões. Não havia locação de caminhões na época. E eu comecei a oferecer caminhões para aluguel. E a coisa foi tomando volume, porque eu comecei a imaginar que um caminhão poderia atingir um valor de 10, de até 15 veículos pequenos. Um único caminhão. Então eu teria muito menos custo de operações, eu teria muito menor estrutura se eu me concentrasse em negócios com valor agregado maior. E aí começamos a adquirir alguns caminhões na época da Mercedes-Benz,
porque ela era líder de mercado absoluto. A Volkswagen, na época, estava começando e a Volkswagen tinha 7% de mercado, 8% de mercado. E, de repente, eu me associei a um amigo que ele tinha praticamente 33% do transporte de passageiro aqui em Salvador. E eu disse, vamos comprar uma concessionária Volkswagen de ônibus e caminhão, você tira os ônibus para você com preço menor e eu tiro os caminhões para mim de preço menor para começar a alugar. E você fazendo sua frota com custo menor. E assim adquirimos a primeira concessionária, que se chama Bravo. Ao longo desse tempo, nós temos 9 concessionárias, 7 na Bahia. Só tem uma na Bahia que não é do Grupo LM. São 8 concessionárias Volkswagen MAN na Bahia. Nós temos 7 e temos 2 em Minas Gerais. Então, somos 9. Somos líderes de mercado acima da Mercedes, com 34% de market share. Na época, a Volkswagen só tinha 7% e a Mercedes tinha 20 e tantos por cento. E hoje nós temos 34% contra 26% da Mercedes-Benz, que é o segundo lugar. Depois, a gente observando nossos clientes, vimos que existia uma coisa que estava começando a entrar no Brasil, que era aluguel de plataformas aéreas, que vieram a substituir os antigos andames. Se fazia andames com aqueles tubos para os operários subirem na altura, prestarem serviços na área de construção, na área de eventos, tal. Ainda a gente observa ainda alguns. Né? Ainda é mais pouco, porque hoje tem uma ANR internacional que trata da segurança, proibindo o uso deles e apoiando totalmente as plataformas aéreas. Até porque ele deve ter uma altura restrita. Restrita, né? Nós vamos até 60 metros de altura nos nossos equipamentos. São equipamentos importados. Hoje nós somos a 3ª maior empresa. Estamos investindo esse ano aí mais cerca de 20 milhões de dólares em compras de novas plataformas. Vamos passar a ter 1.000 e poucas plataformas. Agora estamos fazendo 10 anos com a empresa de plataforma aérea. A LM tem 43 anos e a Aura Brasil tem 10. A Bravo tem 27 anos. O senhor, como um bom empresário, diversificou aí em vários segmentos. Sim. Trazendo aí vários cases para o seu grupo. Né? Todos, graças a Deus, de sucesso. E aí a gente está indo para a reta final, né? Enfim, a gente tem esse tempo limitado, a vontade de ficar aqui a manhã toda, enfim, aprendendo com a sua história, que é muito inspiradora. Mas qual mensagem você mandaria para o Luiz Mendonça lá no início da sua trajetória? Eu mandaria a seguinte mensagem: se você quer percorrer uma estrada de sucesso, seja probo. Seja probo, honesto. A probidade, a honestidade é o passaporte para o êxito. Muitas vezes você pode ser enganado sendo honesto, mas continue sendo honesto, porque vale muito a pena. Honestidade gera resultado, gera enriquecimento. Não é só enriquecimento financeiro, é o enriquecimento moral.
Quero aproveitar aqui para a gente encerrar, te agradecer mais uma vez, né, falar aí para todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Hoje somos em várias plataformas, né, que a gente está retomando, trazendo esse case. Então, o seu case aqui, esse nosso bate-papo, marca também a nossa retomada de histórias inspiradoras que a AGE traz. Então, meu muito obrigado, Luiz Mendonça Filho. Eu agradeço a você essa oportunidade e quando quiser, quando puder, combinamos, batemos um outro papo aqui no final de tarde. Vou lhe atualizar do que está acontecendo nesse mês aí, que deverá ser o início de um novo desafio, o maior de todos até agora feito. Eu me sinto, estou com meu boné dos 30 anos hoje, mesmo tendo 71 de idade, mas essa idade eu não conto, eu conto a minha idade de espírito, a minha idade de entusiasmo pelos negócios e pela continuada geração de riqueza para mim, para meu grupo, para meus colaboradores. Essa é a minha grande missão aqui na Terra. Muito obrigado.